Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo neste sábado, né, jogando fora de casa contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E o Banco Digital do São Paulo vai sair ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que as tratativas entre São Paulo e Magnum Bank para a formação de um banco digital para torcedores do Tricolor estão emperradas. Tudo porque o presidente Júlio Casares foi procurado por um outro player concorrente da Magnum Bank e tenta se acertar com o São Paulo para a construção de um banco digital tricolor. Vamos voltar um pouquinho no tempo para explicar o contexto de toda essa história. Em 2024, depois de muita dificuldade, o São Paulo conseguiu levar ao mercado o SPFC Bank, que era um banco digital voltado apenas para tricolores. O São Paulo se inspirava e se espelhava na parceria com o Banco Inter para tentar ter um banco digital e ganhar bastante dinheiro. A expectativa era de faturamento tão grande quanto de um patrocínio master, mas esse SPFC Bank nunca foi para frente, tudo por causa de uma série de problemas ligados ao parceiro, o Log Bank, que seria responsável por operacionalizar toda a parte do banco. A coisa foi tão mal administrada e feita que o São Paulo nunca conseguiu nem sequer levar esse banco digital para torcedores comuns. A experiência ficou restrita a sócios torcedores que não gostaram e o São Paulo, em abril do ano passado, decidiu rescindir o contrato, colocando um ponto final, pelo menos momentâneo, na história do SPFC Bank. Contei para vocês que no segundo semestre do ano passado as negociações com um outro banco digital estavam avançadas e em dezembro houve um acordo entre as partes. São Paulo se associaria a um Magnum Bank e teria uma parte exclusiva para torcedores do Tricolor. Não haveria um nome específico de um banco digital para o São Paulo, mas o Tricolor se aproveitaria da expertise do Magnum Bank e teria condições bastante interessantes para cada conta corrente aberta de torcedores do São Paulo e para movimentações feitas por São Paulinos. Acontece que antes de o acordo ser fechado, e a coisa estava tão bem encaminhada que o São Paulo, inclusive, reservou um espaço no uniforme. A manga ficaria com espaço para o Magnum Bank. Mas a coisa estava avançada quando o Júlio Casares foi procurado por um concorrente do Magnum Bank. A partir daí, no mês de janeiro, foram abertas negociações, que até esse momento não foram concluídas. E o São Paulo está nesse dilema entre fechar com o Magnum Bank ou tentar se acertar com um parceiro trazido pelo Júlio Casares com valores superiores. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês, beleza? O São Paulo olha também para o seu elenco, né? E dois jogadores que foram titulares e que vêm tendo espaço, minutagens e chances, estão por empréstimo. O Juan, né? O Juan Tressolde, zagueiro, também joga pelo lado, e o Marcos Antônio, esse sim encaixado, jogando muita bola, praticamente um terceiro homem de meio campo ali, um cara de muita mobilidade, um motorzinho dentro do São Paulo. E o que acontece é o seguinte, o Marcos Antônio tem um empréstimo junto à Lazio e uma opção de compra que bate ali 4 milhões de euros, né? Pouco mais de 20 e poucos milhões de reais, né? A opção de compra. Só que o São Paulo tem dificuldade financeira, questão de fluxo de caixa, questão, né, da dificuldade mesmo do cinto apertado nessa temporada, tanto que eu optou por usar muito mais a base, além do Juan, que também tem uma opção de compra nesse empréstimo que vai até o meio do ano. Então, o São Paulo se vê numa situação em que pelo menos vai pedir, ainda não pediu, mas vai entrar em contato com Lazio e com Sassuolo, Juan e Lazio, o Marcos Antônio, a extensão do empréstimo até o fim do ano, né? Até o final da temporada brasileira, seria meio da temporada europeia. E aí, até lá, você tem um respiro financeiro, você tem uma possibilidade no ano seguinte, você tem uma nova visão, uma entrada de um novo capital por um patrocínio, os patrocínios que o São Paulo fechou, e aí você pode, então, exercer essas opções de compra de jogadores que hoje estão performando muito. Então, o São Paulo vai entrar em contato com a Lazio, vai entrar em contato com o Sassuolo para pedir a extensão de contrato desses dois jogadores que estão muito bem no São Paulo, principalmente o Marcos Antônio, que para mim, ao lado do Alisson ali, estão dominando o meio-campo do tricolor paulista, certo? Fala, Alex e Garrafa, opinião sobre o jogo. Uma vitória importantíssima do São Paulo, foi a vitória da eficácia, porque o Libertad teve oportunidades também de fazer gols, de poder até ganhar o jogo, mas é aquilo, o time faz os gols, cria chance e marca,
somos 3 pontos que levam o São Paulo à liderança do seu grupo e encaminha bem aí a sua situação para passar adiante na Libertadores da América. Esse Lucas Ferreira é um cara muito bom, um moleque que tem futuro e tem personalidade, já assumiu a titularidade. O São Paulo está descobrindo, na necessidade, alternativas. E só mais um detalhezinho. Lamentamos demais a lesão gravíssima do Caleri. Só volta no ano que vem. Porém, o André Silva já estava merecendo ser titular no lugar do Caleri, que vinha jogando pelo nome. E agora o André Silva tem marcado muito mais gols do que o Caleri e é o titular com mérito, inclusive, não só para tapar o buraco do Caleri, mas ele já vinha merecendo a posição no lugar do Caleri. E o André Silva acabou entrando na equipe muito em função dessa contusão do Caleri, e isso estava incomodando um pouco alguns torcedores entendendo que ele estava pedindo passagem, e o Zubeldia insistindo com o centroavante. O Lucas Ferreira me causou estranheza, Alex, quando eu vejo a escalação do São Paulo. O garoto não começou entre os titulares. Sim. E depois acabou entrando na partida e fez o gol do desafogo do São Paulo. A história do jogo poderia ser outra, como você bem destacou. Eu nunca vi um jogador tão marrento, né? Pra bater pênalti? Pra bater pênalti como... Pô, pera aí, que história tem? Qual o tamanho do currículo para querer bater um pênalti desse, né? E o São Paulo acabou se segurando e foi lá e fez o 2-0. A história do jogo poderia ser outra. O São Paulo está com a classificação muito bem encaminhada porque tem o Tadjeres depois jogando em casa, o próprio Libertad em casa. Dos 3 jogos que ele faz, 2 serão no Morumbi. E os resultados são fundamentais para que o São Paulo possa, o Zubeldia, melhor dizendo, possa ter tranquilidade de sequência de trabalho. Ele estava muito ameaçado no clássico contra o Santos. Quando vence o clássico e vai para a liderança da Copa Libertadores da América dentro do grupo D, aí é a tranquilidade que o Zubeldia precisava. Não dá pra ser assim. Mas é assim, lamentavelmente. Não é correto, Michele, mas isso a gera banda muita toca, ansiedade mas numa a banda pessoa. toca dessa Mas isso forma. não é bom. O fato de ser elenco curto é diferente de elenco ruim. E acho que essa é uma discussão. Não, o elenco do São Paulo é ruim. O elenco é mediano, porque na hora que precisar, o Vessone cantou a bola. Se não fosse os garotos, não dava nem pra jogar. Sim. E o garoto vai oscilar. Entendeu? E o garoto vai oscilar. Na hora H, se tiver os caras cobras em forma, inteiros, para os jogos decisivos, eles vão compor. Aliás, não coloca o Rian, lamentável. É que eu acho, Tironi, assim, a questão dos garotos é mais ou menos como o Massa falou, tem essas oscilações. O William Gomes, que era preterido, foi pro Porto, Já deu causou confusão no Porto, talvez seja afastado, não tá jogando, né? É normal, como assim falou, normal, não dá para depender de garotos na sua temporada, eles podem ajudar, né? Essa sua pergunta, eu acho que ela não é excludente. De novo, ela vai por uma situação que estava acontecendo no São Paulo até agora, talvez mude um pouco, dessa coisa da polarização. Não dá para, numa temporada de futebol como a do Brasil, sobretudo neste ano 2025, dissociar elenco curto de elenco bom ou ruim. Porque é muito jogo e você precisa de muitos jogadores. Então, na verdade, não, esse time, é aquele negócio, o time, qual que era a conversa até esses garotos responderem, o Marcos Antônio começar a jogar bem, o André Silva fazer gol, etc e tal. Era, o time titular do São Paulo é bom. O time titular do São Paulo já não tem 5 jogadores, né? Então já não tem mais aquela ideia, o time que jogou contra o Corinthians. Agora, vamos fazer a pergunta. Qual time o São Paulo pode escalar em Fortaleza sábado contra o Ceará? Para não estourar o que sobrou. Falta jogador. Então, o elenco curto significa que o elenco não é bom o suficiente para suportar a temporada. Por questões econômicas, faz parte. E tem uma coisa... Mas essa é uma realidade que o São Paulino tem que lidar. E o técnico não reclama disso. O técnico comprou essa ideia. Mas que faltam opções, faltam, né? Então, em alguns setores, sobretudo, né? Agora, sem o Caleri, você tem o André e o Rian, que ainda não está pronto. Você talvez tenha que contratar um centroavante, não sei com que dinheiro, lá no meio da temporada. Você perdeu o Pablo, você recuperou mais rapidamente do que se imaginava. Mas o Luiz Gustavo talvez não volte a jogar futebol. Então você tem que... Estava falando do Luan ontem. Recuperar o Luan, que não estava nem nos planos. Então, o elenco é curto. Alguns jogadores, curiosamente, que começaram a temporada como titulares do São Paulo, que você não fala, esses caras aí
Esse ano dá para contar. O Igor Vinícius e o Luciano, que eram titulares no jogo contra o Corinthians, hoje são as opções mais improváveis, né? Está em busca de uma reposição para o Caleri, mas a informação que eu tenho é que o São Paulo só vai fazer negócio, se encontrar um novo Cedric no mercado. Um jogador que esteja sem clube, um jogador que chegue com contrato de produtividade, e nesse caso que seja um jogador que o Cedric ele saiu melhor que a encomenda, né? Ele chegou ali por produtividade e se tornou um titular do time, basicamente. No caso do centroavante, o São Paulo nem quer um jogador para ser titular do time, mas alguém para compor o elenco ali, mas só vai fazer negócio se for nessas condições, um contrato de produtividade, porque não vai tirar dinheiro do bolso agora, porque a ideia, o principal objetivo do ano é fechar com um superávit, né? E a gente vai falar mais sobre isso também. Mas Arnaldo e Renan, pode começar pelo Arnaldo, vocês contratariam um centroavante do São Paulo? Bom, vamos lá. Eu acho agora, porque eu faço as contagens por fase, por isso que eu falei faltam 12 jogos, né? Faltam 12 jogos até a parada, até a janela. Os 3 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil, 7 do Brasileiro. Até lá, algumas coisas podem acontecer. Bate na madeira aí, Renan, vela a gente acendeu. Ninguém pode se machucar mais, já deu. Lesão já deu, lesão grave já deu. Mas podem alguns jogadores mudarem a opinião da comissão técnica da direção. Foram os casos dos meninos durante aquela parada entre Paulista e Brasileiro, aquele famoso jogo-treino com São Bernardo. Depois daquele jogo-treino São Bernardo, a comissão técnica e a diretoria decidiram liberar o Eric para o Vitória, depois da semana de treinos e do desempenho do Ferreirão e do Matheus Alves naquela situação. Por exemplo, então digamos que o Rian, com alguma oportunidade, tem um bom desempenho, e que o Luciano tope jogar, como o Renan sugeriu, de atacante, e também tem um bom desempenho. Aí talvez não seja tão prioritário, sabe, Éder? Eu entendo essa janela do São Paulo como a mais complexa, porque o São Paulo não pode gastar, e o São Paulo tem 4 questões para a janela. Ele não esperava não ter o Caleri e não ter o Luiz Gustavo, que eram 2 jogadores fundamentais para a temporada, aliás, 2 capitães, não é só, né? Então, ele talvez tenha que fazer um movimento do volante que ele talvez já esperasse, a questão Thiago Mendes, etc. O Pablo tinha machucado e poderia ser vendido, e talvez agora tenha que fazer a opção centroavante por conta da lesão grave do Caleri. Mas aí ele tinha dinheiro, digamos, para um. Porque o Thiago Mendes seria um Cedric, né, guardando as proporções. Custa mais caro, mas é um cara livre no mercado, sem pagamento de direitos federativos. Tem dinheiro para trazer 2 para enfiar na folha de pagamento? Essa é a primeira pergunta. E aí, eu falei 2 situações, mas são 4, na verdade. Porque você tem as situações de Juan e Marcos Antônio. São situações diferentes. Né? São jogadores emprestados que custam caro, mas que começam a dar sinal. E aí, a dar sinal positivo. Sinal de jogadores de 26 anos, de vitalidade, de resistência, de dinâmica, de saúde, que é uma faixa que o São Paulo tem pouquíssimos jogadores. Ou o São Paulo tem jogadores depois dos 30 ou antes dos 20. Ele não tem jogadores no auge da carreira, por conta da falta de dinheiro. Esses 2 jogadores, talvez eles não sejam brilhantes, mas eles são bons jogadores. E aí eu vou fazer a pergunta de novo para você, Éder. Tem dinheiro para 2 inesperados desfalques, Luiz Gustavo e Caleri, e para esses 2 emprestados? Porque eu não consigo imaginar o elenco do São Paulo com essas limitações atuais sem o Juan e o Marcos Antônio, por exemplo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após a vitória fora de casa contra o Libertad por 2-0, o tricolor volta a campo neste sábado, também jogando fora de casa novamente, agora contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro.
E para esse jogo, o Zubeldia ainda não deve contar com Lucas Moura e com Oscar. Claro, além do Caleri, do Pablo Maia e do Luiz Gustavo. Uma novidade para esse jogo pode ser o retorno do zagueiro Arboleda. Já no dia 29, o São Paulo encara o Náutico jogando em casa, né, pela Copa do Brasil. Nesse jogo, sim, o Lucas Moura pode retornar. Já na sexta-feira, dia 2, o São Paulo joga em casa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Já na terça, dia 6, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. E no dia 11 vai ter o clássico, né, paulista. O São Paulo joga fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E segundo o jornalista André Hernan, o São Paulo vai tentar estender, né, o contrato do zagueiro Juan e do volante Marcos Antônio até o fim do ano. Até porque se o São Paulo querer comprar esses jogadores, vai ser pelo menos 25 milhões de reais por cada jogador, que na minha opinião não vale tanto a pena, né, galera? O São Paulo na zaga já tem o Sabino, tem o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco, e não faz muito sentido pagar mais de 25 milhões de reais por um zagueiro reserva, né, como o Juan. O São Paulo precisa sim de um zagueiro, né, caso o Juan saia, mas pode trazer um zagueiro da base ou um jogador mais barato, né, galera? Já o Marcos Antônio é um caso a se pensar, até porque o São Paulo não tem tantos volantes no momento, mas em breve pode ter o retorno do Pablo Maia. O São Paulo também vai tentar fechar com o Thiago Mendes no meio do ano. Tem o Alisson, tem o Bobadilha. Então o São Paulo tem que ver, né, pessoal, se no meio do ano, caso o clube exija que o São Paulo compre o Marcos Antônio, se vale muito a pena. Porque quase 30 milhões de reais por um volante, sendo que o São Paulo pode ter outros, né, pessoal? E pode dar algumas oportunidades também para alguns volantes do elenco, como o Negruti da base, por exemplo. E após a vitória por 2-0 contra o Libertad, o Luiz Zubeldia ganhou mais fôlego, né, no comando do São Paulo. Eu só não concordo com alguns comentaristas quando vêm falar que as críticas em cima dele não eram válidas. Até porque ele era muito criticado, porque não utilizava a base nem no Campeonato Paulista, insistia muito no Luciano jogando ali no meio campo e demorava muito para mexer no time. E a prova disso, né, galera, é que o Luciano saiu, o Matheus Alves da base entrou e o São Paulo evoluiu muito, assim com a entrada do Lucas Ferreira também, né, galera, os garotos da base. Agora ele começou a mexer mais cedo. No último jogo, né, o Lucas Ferreira entrou ali no lugar do Cedric no intervalo do jogo. Mexida que o Zubeldia não costumava fazer. Mesmo o São Paulo jogando mal, ele demorava, né, galera? Esperava 10, 20 minutos para mudar o time. Falta agora utilizar mais o Rian Francisco, né, galera? Outra coisa que eu não concordo com alguns comentaristas. Agora eles falam que os garotos entrou bem porque o Zubeldia treinou eles, que não sei o que, sendo que, na minha opinião, esses garotos vêm pedindo passagem desde a Copa São Paulo. Mas agora o São Paulo vem mostrando evolução, né, galera? Vamos ver no jogo contra o Ceará, agora fora de casa, um jogo difícil, se o São Paulo consegue uma vitória. Até porque o Campeonato Brasileiro desse ano tende a ser muito difícil para o São Paulo, já que atravessa uma grande crise financeira. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!